A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sejam bem-vindos à nossa escola bíblica online. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 7. Estamos no terceiro trimestre de 2020, aprendendo sobre os princípios divinos em tempos de crise. Seja bem-vindo. Eu sou o pastor Eliésio Pereira, Ministério Assembleia de Deus Templo Central. Nós estamos aqui no centro do Centro-Sul, em Iguatu, mais precisamente no distrito de Suaçurana. E hoje nós vamos estudar a lição de número 7. O povo de Deus deve separar-se do mal. Tem a proposta de leitura diária, que você acompanha a leitura para estar inteirado assim do assunto que você vai estudar. No caso, os que fazem a escola aos domingos, né, escola bíblica dominical, e aos outros que fazem em outros horários. Nós não estamos tendo aulas presenciais por conta do processo de pandemia, portanto, estamos virtualmente tendo as nossas escolas bíblicas. Não sei qual dia que você vai assistir essa aula, mas seja muito bem-vindo, espero estar contribuindo com o seu aprendizado. A leitura bíblica em classe, Esdras 2, 59 ao 62. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arzã, Querube, Adã, Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abias, os filhos de Cós, os filhos de Berzilai, que tomou mulheres, ou mulher das filhas de Berzilai, o Gileadita, e que foi chamado de seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Esdras 4, 2, 3. Chegaram-se a Zorobabel e os chefes dos pais e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou ir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, que nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Esdras 6, 2 a 4. E Acmetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados, a sua largura de 60 côvados, com 3 cadeiras de grandes pedras, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Bom, o texto áureo está em 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 17, que assim está escrito: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e vos recebereis. A verdade prática diz que o mundanismo na igreja
ele corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Bom, o ponto central da nossa lição de hoje é a comunhão plena com Deus exige santidade. Tem 3 objetivos específicos: que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo, a santidade resulta em bênçãos para o povo de Deus e Deus exige plena santidade do seu povo, né? Povo santo, separado. Bom, nós temos 4 tópicos que iremos estudar. Tópico 1, somente os judeus retornariam a Judá. Tópico 2, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Esse tópico 2 está dividido em 4 subtópicos. Tópico 3, Deus exige santidade de seu povo, também dividido em 4 tópicos. E tópico 4, devemos manter uma vida de separação do mal, também dividido em 4 subtópicos. Ok? Então, introduzindo a nossa lição de hoje, nós iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para viver na nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém. Uma vida comunitária conforme os ritos da lei, né? Isso depois de anos no cativeiro babilônico. Bom, vamos então para o nosso primeiro tópico. Somente os judeus retornariam a Judá. Bom, queridos, somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica, eles fariam parte daquele grupo que retornaria para Judá. Por quê? Porque Deus não aceita mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão entre a luz com as trevas, tá? Então, não faziam parte do grupo de retorno a Judá quem? Os judeus mestiços, que eram aqueles nascidos de casamento mistos na Babilônia, os judeus cujos nomes não foram achados nos registros da genealogia, conforme Esdras 2, 59 a 62. Ocorre que, em Jerusalém, a reação de Neemias contra os casamentos mistos fez-se pronta e energicamente, quando disse assim: dar-vos-iam nós ouvidos para fazermos todo esse grande mal, providenciando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas? Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Oranita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio e dos levitas. Isso é o que descreve Neemias 13, 27 ao 29. Bom, o apóstolo Paulo, ele faz uma advertência sobre o perigo do jugo desigual. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15, né? Ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com os infiéis? Então o apóstolo Paulo, ele já trazia essa advertência aos crentes de Corinto, né? Quando ele escreve a sua segunda carta. Isso
vem para nós hoje também, né? Porque varados os séculos, chega a nós também essa mesma advertência para nós cristãos de hoje. Há registros de experiências anteriores. No trajeto pelo deserto a caminho de Canaã, o povo da mistura foi fonte inspiradora da murmuração. O bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, até os próprios israelitas tornaram-se tornaram a queixar-se e a dizer: ah, se tivéssemos carne para comer, né? Você que estuda a Bíblia, que tem acompanhado as escolas bíblicas, com certeza sabe dessa história, né? Então, a murmuração, ela traz uma denúncia muito forte a um coração ingrato. Então, o povo indo para a terra que mana leite e mel, com saudade, gente, das comidas do Egito. Eles não viam que por trás de tudo aquilo estava um jugo opressor, escravo, né? E Deus usa de misericórdia para tirar esse povo da escravidão. Nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, né? E dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vimos ou nunca vemos nada a não ser esse maná. A gente vê em tudo isso na tirada do povo da escravidão, na saída do deserto, o cuidado de Deus para com aquele povo, né? Não faltou comida, não faltou água, a história relata que as roupas não se deterioraram, os calçados não acabaram. Durante 40 anos de peregrinação, Deus esteve cuidando, como hoje continua cuidando. Bom, sintetizando aí o tópico primeiro, Deus não aceita mistura no seu povo com o mundo. Amém, meus amados? E aí nós vamos para o nosso segundo tópico. O segundo tópico, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Aí no primeiro subtópico, nós vamos entender quem eram os samaritanos. Bom, os samaritanos, mistura de gente que apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as 10 tribos do norte levadas cativa para a Assíria. Porém, ou por ordem do rei da Assíria, foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Servaim e habitaram as cidades de Samaria. E o rei da Síria enviou-lhes um sacerdote dos israelitas para ensinar o povo da terra o temor de Deus. Assim, olha, os samaritanos temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses. Aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria. É um quadro mais ou menos parecido com algumas situações que se vivem hoje, em pleno século 21. Bom, segundo subtópico, os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Ocorre que, quando os judeus começaram a construção do templo, conforme Esdras 4, e dos muros, conforme Neemias 6, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. E a proposta deles foi rejeitada, né? E aí, essa atitude, ela é bíblica, pois a Bíblia manda que nós
devamos nos afastar. De quem? Daqueles que não têm a sã doutrina, daqueles que têm uma vida irregular, daqueles que causam divisões. Fugir desse povo, é o que a Bíblia nos ensina. Bom, segundo tópico, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos, e no terceiro subtópico, os samaritanos, eles procuram apresentar-se como judeus. O que aconteceu? Casaram com as filhas dos judeus, deram filhas aos judeus em casamento, alguns caíram nessa armadilha, conforme Esdras descreve no capítulo 9, ok? Então, os samaritanos, eles invejaram os judeus. Quando a atenção dos habitantes da região passou para os judeus, e os samaritanos encheram-se de inveja, tá? Segundo, os samaritanos, eles imaginaram que se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo privilégio, do mesmo prestígio que esses gozavam. Quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, aí o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Essa inimizade, ela varou os séculos e até hoje isso ainda ocorre. Vamos sintetizar então o segundo ponto, o segundo tópico, desculpem, lembrando que nós estamos fazendo sim um resumo da lição de número 7. Os samaritanos imaginaram que se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes gozavam. Vamos então para o nosso terceiro ponto, ou nosso terceiro tópico, onde nós vamos encontrar Deus exige santidade do seu povo. Primeiro tópico, ou primeiro subtópico, desculpem, retornando do cativeiro. Israel separou-se do mal. Por isso, eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra, conforme descreve Neemias no capítulo 6, no versículo 16. Bom, quando Josué se preparou para passar o Jordão, olha o que ele disse ao povo. Josué conclamou o povo, Josué chamou o povo e disse: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué, capítulo 3, versículo de número 5. Aí o anjo do Senhor, ele visita, e Josué pergunta ao anjo: o que diz o meu Senhor ao seu servo? Sabe qual foi a resposta? A resposta que recebeu foi: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Aí Israel é derrotado, no tópico 4, pela pequena cidade de Ai. Quando Josué, com o resto da terra, perguntou ao Senhor o porquê da derrota, o Senhor respondeu, conforme Josué 7,11: santificai-vos amanhã. E aí o versículo 13 do capítulo 7 diz: anátema há no meio de vós, Israel. Diante de vossos inimigos não podeis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Esse anátema é a maldição, né? E aí nós vamos entender por que essa derrota. Por que Deus exige santificação do seu povo para operar no meio dele, né? Bom, sintetizando então o terceiro tópico, Deus espera do seu povo, né, que ele esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Esse é
o grande contexto da santificação: viver em comunhão com Deus e separar-se do mal. Bom, quarto ponto da nossa lição: devemos manter uma vida separada do mal. Primeiro subtópico: os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os samaritanos tivessem participado do culto dos judeus, teria afastado a presença de Deus, uma vez que Deus não se une à idolatria. Amém? Se os samaritanos tivessem participado do culto dos judeus, teriam afastado a presença de Deus, uma vez que Deus não se une à idolatria. Você pode dizer amém por isso? Subtópico 2. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha da separação do mal. E aí, exemplo A, o salmista Asaf, ele escreveu no Salmo 73, dizendo o seguinte: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Mais adiante, Asaf entendeu que valeu a pena e que valia a pena servir ao Senhor. Exemplo 2, Malaquias respondeu aos que diziam ser útil servir ao Senhor. Malaquias 3:15. Há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Bom, subtópico 3 do tópico 4. Devemos viver conforme a vontade do Senhor. Qual seria, então, a vontade de Deus para conosco? Vamos entender que, primeiro, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, conforme 1 Pedro 4:2. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, 1 Tessalonicenses 4:3, essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Segundo Coríntios 6:17, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Bom, tópico 4, a bênção acompanha os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que assim vivem pela vitória contra os ataques do diabo. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. Crescimento espiritual desse crente que vive assim, com certeza, é um crescimento espiritual garantido. Bom, bênção acompanha os que vivem conforme a vontade de Deus. Em 2 Timóteo 2:19, o apóstolo nos diz o seguinte: o Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas. E eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. Então está aí as bênçãos que acompanham aqueles que vivem conforme a vontade de Deus. Bom, sintetizando aqui então o tópico 4. Olha só, devemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. É difícil fazer isso? Talvez sim, mas se nos esforçarmos, se fizermos a nossa parte, nós com certeza andaremos dignamente diante do Senhor e lhe agradaremos em tudo. Bom, chegando ao final da nossa aula de número 7, Deus abençoe a sua vida. Já quero convidar você para a nossa próxima lição, para a nossa próxima aula, onde estaremos aprendendo sobre as causas da desunião. Elas devem ser
eliminadas. Quero agradecer aqui ao pessoal do ebdpanorama.com que cedem os slides para que nós ilustremos a nossa aula. Deus abençoe abundantemente a sua vida, saúde, graça e paz. Espero que você nos acompanhe na nossa próxima aula, no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, você irá nos ajudar. Não deixe de dar o seu ok, porque isso também nos ajudará nas visualizações das nossas aulas. Deus abençoe abundantemente. Até o nosso próximo encontro. A paz do Senhor Jesus para todos vocês.